Seja bem-vindo a essa videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre momento de inércia de superfícies. Então, eu gostaria de primeiramente abordar, a ideia de momento de inércia e aí aplicar para algumas figuras planas mais simples, depois para a função, se ainda não ficar longo esse vídeo, né? Então, aqui na esquerda, eu coloquei uma figura qualquer, parecendo aqui uma pera, né? Com dois eixos cartesianos aqui, x e y, e eu quero saber qual é o momento de inércia dessa figura, dessa região, dessa superfície, por exemplo, em relação ao eixo x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada pedacinho da superfície, ou seja, um pedacinho pequeno, que a gente vai chamar de diferencial de área, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar, por exemplo, para calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, nós vamos multiplicar a distância que essa areazinha tem até o eixo x. Portanto, seria y, né? Seria o valor de y. Só que a gente vai pegar essa distância ao quadrado. Então aqui vai ficar a distância ao quadrado até o eixo x vezes aquele pedacinho de área. E para calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, nós vamos pegar a distância daquele pedacinho de área até o eixo y, ou seja, seria essa distância aqui, que é o x, né? Então seria x ao quadrado, que é a distância ao quadrado, vezes aquele pedacinho de área. Bom, o que representa o momento de inércia? A ideia é que se houvesse uma carga distribuída sendo aplicada nessa superfície, e essa carga distribuída de certa forma variasse com a distância, né? Então seria a dificuldade ou a inércia para essa superfície girar. Então, por exemplo, aqui eu desenhei ela um pouquinho menor, né? O preto seria, vamos dizer, antes e o vermelho um pouco depois. Então ela girou em relação ao eixo x. O eixo x praticamente não mudou, x e x' continuam no mesmo lugar, mas o eixo y ele deu uma guinada aqui, ficou y' e o z, z'. Então, se eu tiver uma carga distribuída que está sendo aplicada nessa superfície, a inércia, esse momento de inércia, vamos dizer, essa dificuldade em fazer essa figura ou essa superfície girar em torno do eixo x é o momento de inércia em relação ao eixo x. E analogamente, nós temos o momento de inércia em relação ao eixo y. Bom, vamos pegar primeiramente uma figura simples para calcular o momento de inércia, né? Bem básica, um retângulo. Então, eu vou começar com essa figura básica, que é o retângulo. Imagina, então, a seguinte situação. Eu vou trocar a cor aqui. Vamos dizer que eu tenho um retângulo aqui. Tá? Esse retângulo ele está bem centralizado, ou seja, em relação ao eixo x e y. Vamos dizer que o eixo y está aqui e o eixo x está aqui. Tá? A distância daqui da esquerda até o zero, vamos dizer que é metade de um certo número. Vamos dizer que é menos b sobre 2. E aqui até o zero também é b sobre 2. Então, no total, a base desse retângulo seria b. A diferença entre metade de b e a metade de negativo b. Analogamente, colocaria aqui h sobre 2 para essa ordenada aqui. E para outra ordenada aqui, colocaria menos h sobre 2. Então, eu tenho essa região retangular. Eu quero calcular o momento de inércia dessa superfície, ou seja, desse retângulo em relação, por exemplo, ao eixo x. Se a gente usar, então, a definição, né, ix seria eu integrar a distância ao quadrado de cada elemento de área que eu tenho aqui. Se eu pegar um pedacinho, um quadradinho bem pequenininho, né, essa distância daqui até aqui seria o y. Então, y ao quadrado
vezes dA. Tá? Bom, eu vou fazer por integral dupla, mas depois que a gente continuar fazendo os outros exercícios, não vai ser necessário utilizar a integral dupla. Apenas para começar, né, vamos usar a integral dupla. Eu tenho aqui ix, então eu vou integrar da seguinte forma. Y quadrado, o elemento de área que eu tenho aqui, dA, eu posso dizer que ele é o diferencial de x vezes o diferencial de y. Então seria dx dy, tá? Então aqui eu colocaria dx dy. E os extremos dessa integral dupla, qual seriam? Bom, o x ele varia de menos b sobre 2 até b sobre 2. Né? Então se eu colocar aqui menos b sobre 2 até b sobre 2. Enquanto que o y vai de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, aí eu tenho os extremos da integral dupla. Bom, vamos continuar aqui mais para a direita. Aqui tá bom. Então, o ix eu calcularia, então, pensando que o y e o x aqui, né, vamos calcular primeiro a integral de dentro, né? Então eu tenho a integral de fora, a integral de dentro é y quadrado dx, a integral de fora dy. Como eu vou aqui de menos b sobre 2 até b sobre 2 por aqui por dentro. Bom, a integral de dx é o próprio x, então isso aqui seria a integral de y quadrado x, só que eu vou substituir nos extremos, que é b sobre 2 e menos b sobre 2. E ainda tem a integral mais externa, que é de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, estou calculando o momento de inércia em relação a x. Bom, se eu substituir no lugar do x os extremos, né, o b sobre 2 e o menos b sobre 2, eu vou ficar com o seguinte: x igual a y quadrado b sobre 2 menos y quadrado menos b sobre 2. Substituindo nos extremos, né? E ainda tenho que integrar isso em relação a y. Bom, eu vou integrar depois. Primeiro eu vou fazer a conta aqui. Aqui vai acabar somando, né? Porque eu tenho dois sinais de menos aqui juntos, né? Tenho menos y quadrado menos b sobre 2. Então isso vai dar mais, vai somar. Então eu vou ficar com ix igual a integral de y quadrado b dy. Se eu for integrar aqui, o b é uma constante, né? Vai ficar b y ao cubo sobre 3. E eu vou substituir nos extremos do y, que eram h sobre 2 e negativo h sobre 2. Tá? Bom, vamos continuar aqui um pouco mais embaixo. Eu vou ter então o seguinte. Ix vai ficar como a gente tinha visto, era by ao cubo sobre 3. Né? Vou substituir por h sobre 2. Então vai ficar b h sobre 2 ao cubo sobre 3. Isso
o outro extremo, que seria negativo aqui, h sobre 2 ao cubo. Ok? Isso então vai dar 2 ao cubo é 8, vezes 3, 24. Então vai ficar BH ao cubo sobre 24, mais BH ao cubo, BH ao cubo sobre 24, que vai dar o total de BH ao cubo sobre 12. Esse é o resultado do momento de inércia de uma superfície retangular, né, de uma área, uma região retangular, em relação ao eixo X. Analogamente, você poderia calcular isso em relação ao eixo Y. A única coisa que vai mudar é que quem vai fazer o papel de B vai acabar sendo o H e quem vai fazer o papel do H vai ser o B. Então eu só vou trocar aqui. O resultado é análogo para o y, tá? Então se eu calcular aqui, y deve dar, usando a definição, hb ao cubo sobre 12. Repara que esse resultado, tanto do y quanto do x, é em relação aos eixos que passam exatamente aqui no meio do retângulo, ou seja, bem no centro de massa dele, ou bem no centroide do retângulo. Se eu tivesse calculado o momento de inércia desse mesmo retângulo, tá, com os mesmos tamanhos aqui, aqui é B e aqui é H, só que ao invés disso eu tivesse calculado aqui com o eixo Y nessa posição e com o eixo X nessa posição, né, não estando com o centro no mesmo lugar que o centroide, né, eu obter um resultado diferente. Então eu poderia usar a integral dupla de novo, né? E eu ia chegar numa outra situação. Eu ia chegar em que o ix, nesse novo sistema de coordenadas, daria bh ao cubo sobre 3. E o iy daria hb ao cubo sobre 3. Ou seja, depende se os eixos x e y estão no centroide ou não estão no centroide. Isso porque a gente pode também relacionar, né? Na verdade a gente pode relacionar o momento de inércia em relação ao centroide com o momento de inércia em relação a um eixo que não está no centroide. Para isso, nós vamos usar aqui o que a gente chama de teorema de Steiner. Tá? O que é esse tal de teorema de Steiner? Bom, o teorema de Steiner ele vai relacionar o seguinte, vai relacionar o momento de inércia em relação ao um eixo centroidal, ou seja, que passa no centroide, com o momento de inércia com outro eixo paralelo a ele. Então, se eu tenho uma figura aqui, vamos dizer, qualquer, e aqui vamos dizer que esses dois eixos passam exatamente no centroide. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de x' e aqui de y'. Está passando exatamente no centroide aqui, tá? Eu posso descobrir o momento de inércia dessa mesma figura em relação a outros eixos, por exemplo, x e outro eixo aqui, y. Para isso, eu preciso aplicar o teorema de Steiner. O que o teorema de Steiner diz para a gente? Ele diz que... Deixa eu só arrumar aqui. Steiner. Ele diz o seguinte: se eu quiser calcular o momento de inércia em relação ao x, eu precisaria saber o momento de inércia em relação ao centroidal, e somar a área vezes a distância entre os dois eixos x e x'. Essa distância ao quadrado, tá? E aí, da mesma forma, o y
eu precisaria saber o momento de inércia em relação ao centroide, mais a área vezes a distância entre o y e o y que passa pelo centroide, o y'. Tá? Essa distância também é ao quadrado. Então é bem simples aplicar o teorema de Steiner. Se você tiver um momento de inércia em relação ao centroide, você pode calcular o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo que seja paralelo àqueles eixos do centroide, que a gente vai chamar de momento de inércia centroidal e o momento de inércia que não é centroidal. Bom, vamos aplicar o teorema de Steiner para ver se funciona com relação ao que a gente acabou de calcular. Veja que aqui em cima, né, eu tinha calculado o Ix, tinha dado, no caso, para um retângulo, né, em que o momento de inércia está sendo calculado em relação a um eixo que passa pelo centroide, BH ao cubo sobre 12. Tá? E em relação um mesmo retângulo com o mesmo tamanho em relação a x que não está no centroide, tinha dado aqui BH ao cubo sobre 3. Será que o teorema de Steiner vale? Vamos ver e vamos verificar que realmente ele funciona nesse caso aqui. Eu só vou mostrar isso para o eixo x, mas fica análogo aí para o eixo y, ok? Então, vamos lá. No caso do retângulo, então eu tinha o momento de inércia em relação ao x' que passa exatamente no centroide e o momento de inércia em relação ao x que não passa pelo centroide. Ele é paralelo, mas não passa no centroide. Então, se a gente utilizar aqui o teorema de Steiner, Ix seria o valor de Ix', que é esse aqui, a gente tinha calculado lá em cima, tinha dado BH ao cubo sobre 12. BH ao cubo sobre 12. Mais a área. A área de um retângulo, eu multiplico a base, né? Aqui a base, vezes a altura. Então seria B vezes H. Vezes a distância entre o x e o x', ou seja, o x' é o eixo centroidal e o x está aqui. A distância desse para esse é metade da altura, no caso seria h sobre 2 e eu vou fazer ao quadrado. Bom, continuando aqui o nosso cálculo, Ix daria BH ao cubo sobre 12 mais BH ao cubo sobre 4. Bom, somando aqui 1/12 com 1/4 seria 3/12. 3/12 mais 1/12 dá 4/12. 4/12 dá 1/3. Então vai ficar BH ao cubo sobre 3. Então veja só, eu obtive o mesmo resultado de antes. Quer dizer, se eu usar a definição de momento de inércia e calcular o Ix, o resultado ele dá igual ao que eu obtive aqui embaixo. Isso utilizando o teorema de Steiner, ou seja, com o momento de inércia centroidal, eu calculei o outro momento de inércia em relação a um eixo que é paralelo àquele centroidal. Então, o teorema de Steiner ele vai ser muito utilizado por nós, tá? É importante vocês estarem entendendo isso. E a definição de momento de inércia também é importante. Os outros exercícios, nós podemos utilizar algumas tabelas. Às vezes, quando tem funções envolvidas, né, a gente tem que ir pela definição mesmo, mas geralmente se usa tabelas para calcular os momentos de inércia, principalmente de figuras conhecidas como retângulo, triângulo, etc., círculo. E através dessas tabelas eu posso
calcular os momentos de inércia de superfícies que são compostas, ou seja, eu tenho uma figura que não é apenas um retângulo, mas é, por exemplo, um retângulo mais, vamos dizer, uma parte circular aqui, ou mais uma parte triangular. Então eu posso fazer a composição dessas figuras, calcular o momento de inércia de cada figura e calcular o momento de inércia total. E isso em relação a qualquer eixo. O eixo, por exemplo, poderia ser esse aqui, o eixo X, e o eixo Y, por exemplo, poderia ser aqui, né? Então é possível calcular o momento de inércia de outras figuras que são compostas, utilizando o teorema de Steiner e utilizando uma espécie de soma ou subtração. Se você tiver regiões furadas, né, vamos dizer que tem um furo aqui, né? Então essa região ela é totalmente aqui cheia aqui, né? Mas aqui tem um furo. Então você pode calcular o momento como se não tivesse o furo, como se ela fosse inteira, e depois subtrair o momento de inércia só do furo. É possível fazer isso também. Bom, essa primeira aula é só uma introdução ao assunto, eu espero que tenha ficado claro. E deixa eu só tentar enquadrar aqui tudo. Espero que tenha ficado claro e obrigado pela sua atenção. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bye, bye.